Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel e esse aqui é mais uma vez um anime sem censura. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre slime. O que slime tá querendo falar? Sobre o que esse anime que tá muito bom na minha opinião, tá querendo passar pra você e talvez vocês não estejam percebendo porque não tá no texto, tá no subtexto, né? Esse vídeo aqui é pra quem tá acompanhando o slime, tá? Se não tá acompanhando, talvez você não entenda. Então eu recomendo que você assista Slime primeiro, tá rodando aí na Crunchyroll, e depois você vem aqui ver se o que eu tô falando é verdade ou não, ok? Acho que o primeiro aspecto de Slime que eu acho bacana ressaltar é como o protagonista ele é fodão, ele é super poderoso, mas ele não consegue resolver absolutamente nada sozinho. As únicas coisas que ele consegue resolver sozinho são os 1x1, as porradarias. Isso ele consegue resolver sozinho, ele ganha facilmente na treta, digamos assim. Só que para coisas básicas como comida, moradia, roupa, essas questões básicas, ele não consegue fazer como slime. Então ele precisa dos goblins para poder fazer as coisas para ele. Uma das primeiras coisas que ele faz é ir naquele país para procurar ferreiros para fazer as casas da cidade Goblin, né? Ele tem que levar um Goblin com ele, porque ele sozinho não vai conseguir entrar lá dentro. Ele sozinho não consegue as coisas. Ele depende dos anões para poder resolver algumas coisas para ele. Então você percebe que ele sozinho não consegue fazer muita coisa, além de ganhar na treta. E essa é uma mensagem importante do anime. Ele está querendo mostrar para você que você pode ter uma força bruta intensa, mas você não vai conseguir resolver sozinho. O sentido do grupo, né? As pessoas ao seu redor, elas fazem você alcançar os seus objetivos. Você sozinho, por mais poderoso que você seja, você não vai alcançar os objetivos que você deseja. E isso fica muito claro em várias situações ali. Por exemplo, ele dá nome aos goblins e desmaia. Ele depois dá nome aos ogros e desmaia. Se ele desmaia, ele está indefeso, né? Então ele precisa dessas pessoas ao redor para cuidar dele nesse período que ele está fudido aí. E como nas outras situações que eu falei, que é não conseguir arrumar casa, então ele precisa dos goblins para fazer isso. Ele não tem tanta mobilidade assim, mesmo sendo slime. Então ele utiliza muito o lobo lá para poder se movimentar. Ele também na briga com os ogros, ele fala pro Ranga, né, que é o lobo, para cuidar da menina, para ele se focar no cara mais forte, digamos assim. Então você percebe que por mais OP que ele seja, ele necessita e ele utiliza as pessoas ao redor dele para fazer as coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho interessante é que esse anime provavelmente, e eu vou dizer os indícios, ele está falando do Japão. Ele está falando da história do Japão, do momento atual do Japão. E eu vou te falar quais são os indícios. O primeiro indício, bem claro, que é uma mensagem direta para você, é que ele apresenta a Shizue, se não me engano o nome dela, num fato real da história do Japão, tá? Quando o anime ele mostra diretamente algo para você, é porque ele está querendo dizer para você que ele está falando daquilo, tá? Que ele está falando daquilo naquele momento diretamente, mas que ele também está falando daquilo em outros momentos no subtexto, tá? Isso é clássico em qualquer anime. Os outros indícios são como ele trabalha a questão do slime, né? Como ele trabalha a questão de todas essas histórias. Então vamos fazer algumas correlações aí com relação à história do Japão, tá? Ele representa o Japão, vamos pensar assim, tá ok? Partindo dessa premissa, a gente pode fazer várias correlações. A primeira é, tudo que ele bota para dentro dele representa alguma coisa relativa ao perfil do Japão. Então a primeira coisa, ele coloca o dragão, o Verdora, para dentro dele. Porque o Verdora, o que ele é? É um ser extremamente poderoso, mas que está preso. Ele pega esse ser extremamente poderoso, que está preso, e que representa algo, e coloca para dentro dele para que ele possa desenvolver algum jeito de sair daquela porcaria, daquela prisão, certo? O que a gente pode pensar que o Verdura representa com relação ao Japão? O Verdura ele pode representar a confiança do japonês no Japão. Eu vou tentar explicar por quê. Ele é um atributo forte, só que ele está preso. É uma coisa que no passado teve muita força e hoje está
limitado. Se a gente for pegar na história do Japão, o japonês foi sempre muito orgulhoso do próprio país, da própria cultura, na família, né? Existe muito orgulho na família japonesa. Então a gente pode traçar um paralelo entre um e outro, mas pode ser outras coisas também, e vocês podem ficar à vontade para discutir isso aqui nos comentários. Outra coisa interessante é que ele faz o seguinte: ele mata vários monstros e consome esses monstros e adquire as propriedades desses monstros para ele. O que isso também pode significar? Pode significar que você vai aprendendo com seus erros, você vai aprendendo com seus piores momentos, você aprende e você assimila aquilo e aquilo vira o que você é. E a gente pode fazer isso com várias coisas dentro do anime. Se você olhar por esse prisma, você vai estar enxergando o anime de uma outra maneira, que não só aquela que está na sua cara. E isso pode ser interessante, pode ser uma visão interessante para você acompanhar um anime e pensar sobre a vida, sobre o Japão, buscar querer conhecer um pouco mais sobre o país e traçar paralelos. Então assistir um anime não é só ver o que está na tela, é você poder fazer paralelos com outras coisas e análises e se divertir fazendo isso, basicamente. Outro momento impactante com relação ao que ele está assimilando é quando ele assimila a Shizue. O que ele faz? O que ela representa? Ela é uma citação direta de um momento histórico do Japão, que aparenta ser a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então ela representa o passado do Japão, aquele momento histórico do Japão. Ela é representada por uma menina de aparência jovem, porém ela é muito antiga. Isso também é uma referência, é uma parte antiga da história, mas é mais jovem do que o personagem principal. O personagem principal já tem, se não me engano, 30 e poucos anos, 40. E aí ele vira o slime, certo? Ele é o atual. Ele é o Japão amadurecido. Ela não. Ela embora ela seja velha, embora o Japão seja velho, ela representa o Japão um pouco mais antes dele, que não estava amadurecido do que está hoje, né? Não estava tão experiente quanto o Japão está hoje pelo que ele passou. Então você pode também fazer paralelo com relação a isso. Então esse é o segundo ponto que eu queria destacar. Você pode fazer paralelos de slime com relação à história do Japão, com relação a como o japonês enxerga o próprio país. Você consegue fazer isso porque ele te dá dicas diretas de que ele está fazendo isso ao citar momentos históricos reais. E lembrando que o Isekai geralmente faz isso. A ideia da maioria dos Isekais é passar para você: eu estou falando do mundo real neste mundo aqui, interprete como você quiser. O terceiro ponto que eu quero destacar é por que Slime está sendo tão elogiado. O personagem principal, ele é cativante, tá? É uma personalidade cativante. Ele, apesar de ser extremamente poderoso e só por isso ele já atrai, a ideia dele é unificar, é evitar a violência ao máximo. E aí a gente volta para a questão do Japão. O japonês não gosta de violência. Embora você tenha todas as artes marciais possíveis e imagináveis, a polícia lá não usa arma. A ideia do Japão não é ser violento. Do japonês não é ser violento, é abominar a violência. Então é isso que ele demonstra, mesmo com toda essa força dele. Ele poderia ser um tirano, e justamente tem um contraponto que é o antagonista, que ainda está bem obscuro, né? Que aparenta ser esse vilão absurdo, completamente oposto dele, né? Então você tem essa questão que ele é extremamente cativante, porque ele é bondoso, né? Ele toma decisões inteligentes com relação ao uso do poder dele e as interações que ele tem com os outros personagens. Ele integra os outros personagens. O diferente para ele, isso também a gente pode trazer para o segundo item, o diferente para ele é aceitável. Eu quero o diferente para perto de mim, porque isso vai me fazer bem de alguma maneira. Esse terceiro ponto também é interessante. Ele consegue te cativar pelas atitudes dele. E as atitudes dele são pensadas. É um personagem que tem personalidade. Você consegue identificar, ok, esse daqui é o Rimuro. Ele vai fazer isso aqui, porque eu conheço esse personagem, eu conheço a personalidade desse personagem. Ele pode me surpreender em alguns aspectos. Você está conhecendo esse cara, está conseguindo entender e compreender que esse é um personagem que existe, né?
Não é só mais um personagem. Por exemplo, o Gobta. O Gobta é extremamente simples. Ele não chega a ter uma personalidade absurda. Ele é aquilo ali. Ele é o bobão do grupo. Tá? Tem uma camadinha ali e tá resolvido. É para isso que ele serve. Ele é um alívio cômico. Assim como o ecchi do anime também é um alívio cômico e bem de leve assim. Você não tem um puta ecchizão. São peitos, basicamente. Então ele não te ofende, é um anime que não te ofende, ele te traz pra ele, faz com que você tenha atenção e goste daqueles personagens. A personalidade dos personagens é atrativa. Esses são os 3 pontos que eu acho que são os principais slime, do porquê que tá todo mundo gostando, do que ele tá falando, por que tem gente que tá fazendo teorias sobre slime, que eu já apresentei uma aqui no caso. É um puta anime, eu acho que dos isekais aí dessas últimas temporadas é um que se destaca. Eu tô acompanhando, se tiver pra falar mais alguma coisa eu vou falar, beleza? E é isso aí, galera. Dá um like nesse vídeo aí, se inscreve no canal, beleza? E é nóis. Obrigado e falou!